dia, pessoal do nono ano. Estamos aqui para mais uma aula de matemática e a gente vai dar continuidade ao conteúdo de equação do segundo grau. Então, na aula passada, nós vimos a definição de equação do segundo grau, né? Que é uma equação que se apresenta nessa forma aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Nós vimos que, obviamente, para ser uma equação, precisa ter uma igualdade. E para ser do segundo grau, precisa ter um termo, uma incógnita elevada ao quadrado. Nós vimos também que existem equações que são completas e também nós temos equações que são incompletas. Bom, alguns exemplos de equações completas e incompletas só para a gente poder lembrar aqui, tá? Ó. Equações completas são aqueles tipos de equações que possuem todos os coeficientes não nulos, né? Lembrando que na definição de equação do segundo grau, nós vimos que esse coeficiente que está aqui perto do x ao quadrado, ele tem que ser sempre diferente de zero, tá? Então, vamos lá. Exemplo de equações completas. X ao quadrado mais 2x menos 1 igual a zero. É completa porque tem todos os termos, ó, 1, 2, 3 termos igualados aqui a zero. Outro exemplo, menos 5x ao quadrado menos 4x mais 9 igual a zero. Também é uma equação completa porque possui os 3 termos, tá vendo? Ó? Só mais um exemplo. 2x ao quadrado menos 15x menos 8 igual a zero. Também é uma equação completa porque possui aqui os 3 termos. E aí as equações incompletas são equações que está faltando B ou C, né? Ou os dois ao mesmo tempo. Por exemplo, menos 2x ao quadrado mais 2x igual a zero. Perceba que aqui nós só temos dois termos, ó. 1, 2. Outro exemplo, menos 9x ao quadrado menos 81 igual a zero. Também é uma equação incompleta porque não tem os 3 termos, só tem 1, 2. E por último, a gente também pode ter uma equação incompleta que tem só o coeficiente A. Por exemplo, 5x ao quadrado igual a zero. Ok? Então, é uma equação do segundo grau, porém ela é incompleta. Nesse caso aqui, só tem um dos termos. Ok? E aí, dando continuidade, na aula de hoje a gente vai aprender como é que a gente pode determinar os coeficientes de uma equação do segundo grau. Então, o que são esses coeficientes? Os coeficientes nada mais é do que a gente pegar os números que estão aqui próximos das incógnitas. Então, por exemplo, se eu te peço o coeficiente A, né, como aqui está nesse item A, determine A, B e C. 2x ao quadrado mais 3x menos 1 igual a zero. Então, o coeficiente A seria o número que está perto, que está multiplicando x ao quadrado. Então, A seria 2. O coeficiente B seria o número que está multiplicando x. Então, no caso, seria aqui, ó, 3. E, finalmente, o coeficiente C vai ser o número que não tem nenhuma incógnita multiplicando, nenhum x multiplicando ele. Então, C seria menos 1. Lembra sempre de pegar o sinal, tá bom? Então, nós determinamos aqui quem é A, quem é B e quem é C. Letra B, mesma forma. Vamos determinar o valor de A, vamos determinar o valor de B e o valor de C. Vamos lá. Valor de A é o valor que está perto do x ao quadrado, que está multiplicando o x ao quadrado. Então, seria aqui, ó, menos 4. O valor de B é o valor que está multiplicando o x, então seria menos 8. E o valor de C é o número que está sozinho. Nesse caso, a gente não tem nenhum número sozinho, ó. Perceba que aqui a gente tem o menos 1. Aqui nós temos o menos 1. Nesse item A. Agora, nesse item B, nós não temos o coeficiente C, né? Essa equação é incompleta. Então, C vai ser 0.
Letra C. Menos x ao quadrado mais 2x mais 5 igual a zero. Então, o coeficiente A vai ser o número que está perto do x ao quadrado, multiplicando o x ao quadrado. Então, aqui, como a gente não tem nenhum número, a gente vai subentender que tem 1. Então, seria o A igual a menos 1. Coeficiente B. O número que está multiplicando x seria 2. E o C é o número que está sozinho, não tem nenhuma incógnita multiplicando ele. Então, seria o 5, tá? E para finalizar, nós temos aqui o item D, x ao quadrado menos 9. Vamos lá. Coeficiente A é aquele número que está multiplicando x ao quadrado. Nesse caso, é como se tivesse 1 aqui, né? Ó, então, vai ser o número 1. O coeficiente B é o número que está multiplicando x. Nesse caso, nós não temos nenhum número multiplicando x. Se por acaso aqui tivesse um xzinho, ó, aí sim, o B seria menos 9. Como a gente não tem, ó, a gente tem um 9 sozinho, então esse menos 9 ele vai ser o coeficiente C, porque o C é o valor que não tem nenhuma incógnita multiplicando ele. E o B, como não tem, a gente coloca 0. Tá bom, gente? Na próxima semana eu explico para vocês o que é uma raiz de uma equação de segundo grau, tá bom? Um abraço e qualquer dúvida é só me procurar.